Orientação da criança. Capítulo 64. O lar e a cruzada de temperança. A intemperança está no auge. A intemperança continua ainda suas devastações. Iniquidade de toda espécie jaz, qual poderosa barreira a impedir o progresso da verdade e da justiça. Injustiças sociais, nascidas da ignorância e do vício, causam ainda indizível miséria, e lançando sua danosa sombra tanto sobre a Igreja como no mundo. A depravação entre a juventude está crescendo em vez de diminuir. Coisa alguma, a não ser o esforço contínuo, diligente, servirá para remover essa praga desoladora. O conflito com o interesse e o apetite, com maus hábitos e paixões profanas, será renhido e implacável. Unicamente os que agirem por princípios podem obter a vitória nesse conflito. Apesar dos esforços envidados para dominá-la, a intemperança aumenta. Não podemos ser ardorosos demais em procurar sustar-lhe o progresso, levantar o caído e ao fraco proteger da tentação. Com nossas fracas mãos humanas, pouco apenas podemos fazer, mas temos um ajudador infalível. Não nos devemos esquecer de que o braço de Cristo pode alcançar as próprias profundezas da desgraça e da degradação humanas. Ele pode auxiliar-nos a vencer até mesmo esse terrível demônio da intemperança. A abstinência total é a resposta. A única maneira em que alguém pode estar seguro contra o poder da intemperança é abster-se completamente do vinho, cerveja e bebidas fortes. Devemos ensinar aos nossos filhos que, a fim de serem varonis, devem deixar de parte essas coisas. Deus nos tem mostrado o que constitui o verdadeiro valor. É aquele que vence que será honrado e cujo nome não será riscado do livro da vida. Mediante zeloso e perseverante esforço, os pais podem, com o espírito isento das influências dos costumes da vida corrente, construir em torno dos filhos um baluarte moral que os protegerá das misérias e crimes ocasionados pela intemperança. Os filhos não devem ser deixados a crescer à vontade, desenvolvendo sem razão traços que deviam ter sido cortados pela raiz, mas devem ser disciplinados com cuidado e educados para tomarem posição ao lado do direito, da reforma e da abstinência. Em toda crise, eles terão assim independência moral para enfrentar a tempestade da oposição que certamente há de assediar os que se colocarem na defesa da verdadeira reforma. Intemperança, resultado da condescendência no lar. Grandes esforços são empregados em nosso país para reprimir a intemperança, mas se verifica ser coisa difícil dominar e acorrentar o leão já adulto. Caso a metade desses esforços fossem dirigidos para iluminar os pais quanto à sua responsabilidade na formação dos hábitos e caráter dos filhos, um bem 1000 vezes maior poderia resultar disso que do rumo atual. A todos os obreiros da causa da temperança desejamos bom êxito, mas os convidamos a olhar mais fundo para a causa do mal contra o qual estão lutando e entrar de maneira mais completa e firme na reforma. Mas, a fim de atingirmos a raiz da intemperança, devemos ir mais fundo do que o uso do álcool e do fumo. A preguiça, a falta de um objetivo ou as más companhias podem ser a causa predisponente. Muitas vezes ela se encontra à mesa de jantar, nas famílias que se têm na conta de estritamente temperantes. Qualquer coisa que perturbe a digestão, que ocasione uma indevida irritação mental ou de qualquer maneira enfraqueça o organismo, alterando o equilíbrio das faculdades mentais e físicas, debilita o domínio do espírito sobre o corpo e assim propende para a intemperança. A queda de muito jovem promissor pode ser atribuída a apetites extravagantes, criados por um regime inadequado. A mesa de nosso povo americano é geralmente provida de modo a formar bêbados. Para a vasta classe, o apetite é a regra dominante. Quem quer que condescenda com um apetite, comendo demasiado frequentemente, e comida que não seja saudável, está enfraquecendo sua força para resistir aos reclamos desse apetite e da paixão em outros sentidos,
e isso proporcionalmente ao vigor que permitiu tomarem os hábitos incorretos no comer. Chá e café, fatores que contribuem. Pela intemperança iniciada em casa, primeiramente se enfraquecem os órgãos digestivos, e logo o alimento comum não satisfaz o apetite. Estabelecem-se condições insalubres e há um desejo veemente de mais alimento estimulante. O chá e o café produzem um efeito imediato. Sob a influência desses venenos, o sistema nervoso é incitado e, em muitos casos, num momento, o intelecto parece ser revigorado, a imaginação mais vívida. Visto esses estimulantes produzirem resultados tão agradáveis, muitos concluem que realmente necessitam deles, mas sempre há uma reação. O sistema nervoso tomou energia emprestada dos recursos futuros para o uso presente. E toda essa revigoração temporária é seguida de correspondente depressão. O alívio repentino obtido do chá e do café é evidência de que o que parece força é apenas estímulo nervoso e, consequentemente, deve ser prejudicial ao organismo. Fumo, veneno sutil. O uso do fumo é um hábito que frequentemente afeta o sistema nervoso de maneira mais poderosa do que o uso do álcool. Ele prende a vítima em laços mais fortes de escravidão que a taça intoxicante. Esse hábito é mais difícil de vencer. Em muitos casos, são a mente e o corpo mais completamente intoxicados pelo uso do fumo do que com bebidas alcoólicas, pois ele é um veneno mais sutil. O fumo afeta o cérebro e embota as sensibilidades, de maneira que a mente não pode discernir com clareza as coisas espirituais, em particular as verdades que teriam tendência de corrigir essa satisfação sórdida. Os que usam o fumo em qualquer forma não se acham inocentes diante de Deus. Com um tão sórdido costume, é impossível glorificarem a Deus no corpo e no espírito que lhe pertencem. O fumo enfraquece o cérebro e paralisa sua delicada sensibilidade. Seu uso aviva a sede de bebida forte e, em muitíssimos casos, lança o fundamento do hábito de bebidas alcoólicas. Efeito dos estimulantes e narcóticos. O efeito dos estimulantes e narcóticos é diminuir a força física e tudo o que afete o corpo afetará a mente. Pode um estimulante despertar por algum tempo as energias e produzir atividade mental e física, mas quando a hilariante influência desaparece, tanto o espírito como o corpo estarão em piores condições que antes. As bebidas intoxicantes e o fumo têm se demonstrado uma terrível maldição para a nossa raça, não somente enfraquecendo o corpo e confundindo a mente, mas rebaixando a moral. Ao ser posto de lado o domínio da razão, preponderarão as paixões animais. Quanto mais livremente forem usados esses venenos, tanto mais brutal se tornará a natureza. Ensinar as crianças a detestarem os estimulantes. Ensinai vossos filhos a detestarem os estimulantes. Quantos ignorantemente estão cultivando em si mesmos o apetite por essas coisas? Deus exige dos pais que protejam os filhos contra a condescendência com o apetite e especialmente contra o uso de estimulantes e narcóticos. A mesa de pais cristãos nunca deve estar abarrotada de alimentos que contenham condimentos e especiarias. Eles devem estudar como proteger o estômago contra qualquer abuso. Nesta época desregrada, quanto menos estimulante o alimento, melhor. A temperança em todas as coisas e a firme negação do apetite é o único caminho seguro. Um desafio aos pais. Os pais podem ter transmitido aos filhos tendências para o apetite e a paixão, o que torna mais difícil o trabalho de educá-los e prepará-los para serem estritamente temperantes e terem hábitos puros e virtuosos. Se o apetite por alimento nada saudável e estimulantes e narcóticos lhes tem sido transmitido como legado dos pais, que responsabilidade terrivelmente solene repousa sobre estes de anular as más tendências que eles deram aos filhos. Quão ardorosa e diligentemente devem os pais trabalhar com fé e esperança para cumprir seu dever para com a sua desafortunada prole.
gostos e apetites devem ser educados. Os pais devem tornar sua primeira preocupação compreender as leis da vida e da saúde para que nada por eles seja feito no preparo do alimento ou por meio de quaisquer outros hábitos que desenvolva nos filhos más tendências. Com quanto cuidado devem as mães estudar como preparar a mesa com um alimento mais simples e saudável, para que os órgãos digestivos não sejam enfraquecidos, desequilibradas as energias nervosas e a instrução que derem aos filhos não seja anulada pelo alimento que lhes é dado. Esse alimento ou enfraquece ou fortalece os órgãos do estômago e muito tem que ver no controle da saúde física e moral dos filhos, que são a propriedade de Deus comprada por sangue. Que sagrado depósito é confiado aos pais, o de proteger a constituição física e moral dos filhos, para que o sistema nervoso seja bem equilibrado e a alma não seja posta em perigo. Nossas irmãs podem fazer muito na grande obra da salvação de outros, como apresentar mesas providas apenas de alimentos saudáveis e nutritivos. Podem empregar o precioso tempo de que dispõem em educar o gosto e o apetite de seus filhos, formando neles hábitos de temperança em todas as coisas, incentivando ao mesmo tempo a abnegação e a beneficência em proveito dos outros. Os pais negligentes são responsáveis. Muitos pais, para evitar a tarefa de educar pacientemente os filhos nos hábitos de abnegação, consentem em que comam e bebam sempre que queiram. O desejo de agradar o paladar e satisfazer a inclinação não diminui com o correr dos anos. Esses jovens mimados, ao crescerem, são governados pelos impulsos, escravos do apetite. Ao assumirem seu lugar na sociedade e iniciarem a vida por si mesmos, são impotentes para resistir à tentação. No glutão, no escravo do fumo, no bêbado, vemos os maus resultados de uma educação errônea. Ao ouvirmos os tristes lamentos de homens e mulheres cristãos sobre os terríveis males da intemperança, imediatamente se levanta a pergunta: quem educou esses jovens? Quem neles alimentou esses apetites desgovernados? Quem negligenciou a solene responsabilidade de lhes formar o caráter para a utilidade nessa vida e para a companhia dos anjos celestiais na vindoura? O verdadeiro trabalho começa em casa. É no lar que deve começar o verdadeiro trabalho. Sobre os que têm a responsabilidade de educar os jovens, de lhes formar o caráter, repousa a maior responsabilidade. Eis um trabalho para as mães: ajudar os filhos a formarem hábitos corretos e gostos puros, a desenvolver fibra moral, verdadeiro valor moral. Ensinar-lhes que não devem ser governados pelos outros, que não devem ceder às más influências, antes influenciar outros para o bem, enobrecer e elevar aqueles com quem entram em contato. Ensinar-lhes que, se ligarem com Deus, dele terão forças para resistir às mais ferozes tentações. Temperança não é assunto para gracejo. Muitos fazem da temperança assunto de pilhérias. Pretendem que o Senhor não se interessa com tão insignificantes questões como o que comemos e bebemos. Não tivesse o Senhor cuidado por essas coisas, porém, não se haveria manifestado à mulher de Manoá, dando-lhe instruções definidas e recomendando-lhe 2 vezes que se guardasse de não a seguir. Não é isso prova suficiente de que ele cuida dessas coisas? A reforma começa com a mãe. É-nos ensinado nas Escrituras o cuidado com que a mãe deve vigiar seus hábitos de vida. A reforma deve começar com a mãe antes do nascimento dos filhos, e se as instruções do Senhor fossem fielmente obedecidas, não existiria intemperança. Não somente os hábitos da mãe, mas a educação da criança se achava incluída nas instruções dadas pelo anjo aos pais hebreus. Não bastava que Sansão, a criança que devia libertar Israel, devesse receber boa herança ao nascer. Esta deveria ser apoiada por uma educação cuidadosa. Desde a infância, deveria ele ser exercitado em atos de estrita temperança.
As instruções dadas quanto às crianças hebreias ensinam-nos que coisa alguma que afete a boa condição física dos pequeninos deve ser negligenciada. Coisa alguma é sem importância. Tudo quanto afeta a saúde do corpo tem influência sobre o intelecto e o caráter. A temperança e o domínio próprio devem ser ensinados desde o berço. Sobre a mãe repousa grandemente a responsabilidade dessa obra, e ajudada pelo pai poderá levá-la avante com êxito. Continuar as lições à lareira e na escola. É questão muito difícil desaprender os hábitos que têm sido acariciados durante toda a vida e têm educado o apetite. O demônio da intemperança não é facilmente vencido. Tem força gigantesca e é difícil de dominar. Iniciem os pais uma cruzada contra a intemperança ao lado de sua própria lareira, em sua própria família, nos princípios que ensinam aos filhos para seguirem desde sua própria infância e podem esperar êxito. Recompensar-vos-á, mães, usar as preciosas horas que Deus vos dá na formação, desenvolvimento e preparo do caráter de vossos filhos e em lhes ensinar a se apegarem estritamente aos princípios de temperança no comer e no beber. Devem ministrar-se instruções nesse sentido em toda a escola e em todo o lar. Os jovens e as crianças devem compreender o efeito do álcool, do fumo e outros venenos semelhantes em debilitar o corpo ou obscurecer a mente e tornar sensual a alma. Deve-se explicar que qualquer que use essas coisas não pode por muito tempo possuir toda a força de suas faculdades físicas, mentais e morais. Tornar claros os efeitos dos pequenos desvios. É contra o começo do mal que nos devemos guardar. Na instrução da juventude, deve explicar-se bem o efeito dos desvios aparentemente pequenos daquilo que é reto. Que se impressionem os jovens com o pensamento de que devem ser senhores e não escravos. Deus os fez governadores do reino que há dentro deles, e devem exercer sua realeza ordenada pelo céu. Quando é fielmente dada tal instrução, os resultados se estenderão muito além dos próprios jovens. Irradiarão influências que irão salvar milhares de homens e mulheres que se acham nas próprias bordas da ruína. A fibra moral para resistir à tentação. Necessita-se de um esforço individual do lado certo para dominar o crescente mal da intemperança. Oh, se pudéssemos encontrar palavras que, derretendo e queimando, pudessem abrir caminho para o coração de cada pai da terra. É possível aos pais lançar as bases de uma vida sã e feliz para seus filhos. Podem fazer com que, ao deixarem o lar, eles possuam a força moral necessária para resistir à tentação e valor e força para resolverem com êxito os problemas da vida. Podem inspirar-lhes o propósito e desenvolver neles a faculdade de tornar sua vida uma honra para Deus e uma bênção para o mundo. Podem abrir retas veredas para seus pés, através de sol e sombra, até as gloriosas alturas celestes. Deus exige que fiquemos sobre a ampla plataforma da temperança no comer, beber e vestir. Pais, não despertareis quanto às responsabilidades que Deus vos deu? Estudai os princípios da reforma de saúde e ensinai a vossos filhos que a vereda da abnegação é o único caminho seguro.